Bom, pessoal, tudo bem? Estou iniciando nosso bate-papo, né? Hoje é sexta-feira, dia 19, né? Temos algumas considerações antes de começarmos com a nossa, com a nossa reunião, com relação ao nosso questionário, né? Eu espero que todos estejam bem, tá certo? Gostaria de fazer algumas considerações para vocês aqui, né? Primeiro, com relação à nossa atividade, né? Como vocês sabem, nós temos aqui a atividade avaliativa, né? Vocês estão observando aqui, né? Está aparecendo aí para vocês. É a atividade que a gente vai, que vocês têm até o domingo para entregar, né? Então, nós tomamos o cuidado de colocar para vocês uma atividade relativamente fácil, né? Vocês têm a semana toda para verificar. Eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês, né? Então, primeiro, deixa eu ver se eu abro aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês a origem dos exercícios, né? Então, nós tínhamos comentado com vocês a respeito dos exercícios, né? Para vocês fazerem. Então, talvez vocês daqui a pouco aparecem para vocês. Esse exercício 11.15, ele é um exercício do capítulo 11, como vocês estão observando aí, né? Na página 297, certo? Esse exercício é um de uma série de exercícios que vocês têm disponíveis aqui, ok? E um detalhe interessante, né? É que se você voltar algumas páginas, você vai achar nesse exercício aqui, você vai achar o gabarito praticamente, não exatamente dessa questão, mas de algumas muito parecidas. Por exemplo, esse exercício, ele não tem troca de sinal, né? Então, a proposta do seno hiperbólico aqui, né, que é o item D, ele não tem troca de sinal, é esse item aqui, ó, 4, tá? E ele é daquele exercício que é para testar o comando while com precisão, tá? Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês aí com relação ao exercício. O segundo exercício, pessoal, é um exercício que está disponível, né, também no livro, né? Então, se você olhar o segundo exercício, ele está na página 317, é o capítulo 2, 12, né? Era o exercício 12.9, ok? E como exercício 12.9, né, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que é um exercício relativamente simples também, e novamente tem vários exemplos. A única coisa que a gente fez diferente, né, foi editar a fórmula que vocês estão vendo aqui, porque essa fórmula, ela no livro, o editor, para a fórmula caber bonitinha, ele quebrou em duas linhas, né? Mas se vocês olharem no nosso questionamento, né, no Moodle, como vocês estão observando, né, nós temos ele aí para vocês. Deixa eu abrir aqui. Nós temos ele aqui para vocês no sentido, né? Nós temos ele aqui bonitinho, ok? E aí nós tomamos o cuidado de deixar a fórmula da área, da superfície que aparece aqui, né? Nós colocamos ela inteira, foi uma breve edição que nós fizemos, ok? Além disso, as outras duas questões que nós temos, uma do capítulo 13, com relação a vetores, né? Essa questão, ela não tem... eu já vou falar, viu, Gabriel? Você não se preocupa que um dos assuntos nossos vai ser com relação à composição da nota, tá? Então, não se preocupe que daqui a pouquinho nós vamos abrir aí uma das nossas conversas, eu estou até abrindo o arquivo para depois mostrar para vocês aqui, é exatamente a composição da nota. Então, daqui a pouco a gente fala dela, tá?
Mas voltando aqui no nosso bate-papo rápido, né, com relação a essa atividade, nós temos aqui a questão de vetor, né? Essa questão de vetor, particularmente, o conteúdo do vetor ele é gerado por uma equação matemática, né? Então, essa equação matemática, eu estou abrindo aqui o arquivo aqui, pessoal, enquanto a gente fala. A equação matemática que nós temos, né? Ela é a que gera o vetor e se pede. E a questão seguinte é de matrizes. Mas antes de entrar nas duas, né? Então, o que eu queria enfatizar para você aqui, né? É que esse, esse item aqui está dizendo como o vetor vai ser preenchido. Vamos lembrar que nós temos, basicamente, aquelas etapas de vetor e matriz são muito parecidas, né? Primeiro, você reserva o espaço de memória, né? Então, aqui a informação que você precisa saber é até quantas posições você vai usar e qual é o tipo. Depois, você diz quantas posições de fato você vai usar. Então, aqui você pergunta. Depois você preenche o vetor. Então, aqui no caso desse exemplo, o preenchimento do vetor é através do equacionamento. E aí, a quarta parte, você faz os cálculos e exibe. Tá? Então, esse é o procedimento de vetor. E o de matrizes, né, que é a questão seguinte, segue a mesma receita de bolo. Né? Então, primeiro você diz que tipo reserva espaço de memória, quantas posições e qual tipo. Depois você diz como a matriz vai ser preenchida, né? Então aqui, quantas posições tem a matriz. Aí você diz como a matriz vai ser preenchida, agora sim, né? No nosso caso, ela vai ser preenchida por sorteio, né? Então, na faixa do sorteio. E aí, a parte seguinte, você tem os cálculos da matriz, né? Então, nós fizemos esses exercícios, né, de uma forma que a gente garantisse para vocês, como é que eu vou dizer, um roteiro bem tranquilo, né, no sentido de que a gente, no sentido de que a gente vai ter, basicamente, durante o nosso processo, né, essa avaliação. Aí, muitos de vocês ansiosos com relação à nota, né? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar a questão da nota, como ela é composta, a nota N2, tá? Aliás, eu já posso fazer isso agora, eu só estou apenas abrindo aqui o critério de notas da N1, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no Moodle, deixa eu entrar no Moodle e relembrar vocês rapidamente a questão do critério de notas, né? Então, se vocês voltarem no Moodle, deixa eu ver se eu abro aqui. Acho que a gente comentou o critério de notas na semana anterior, né? Então, vamos pegar aqui, compartilhar o aviso do critério de notas da semana anterior e daqui a pouquinho abre, a gente abre um exemplo. Eu preparei uma planilha para vocês aí, tá? Então, o Gabriel perguntou do critério de notas que nós temos, certo? Então, deixa eu abrir a janela aqui do critério de notas, né? Então, só para a gente não perder um pouco o foco, e eu vou aproveitar e vou comentar com vocês aqui, né? Então, na semana passada, nós disponibilizamos esse aviso aqui para vocês, certo? Então, basicamente, né, lembrando, nós temos a nota que vocês fizeram, o REC 1, tem valor 30%, e a REC 2 tem valor 70% da média final, tá? Agora, vamos pensar aqui na nota N2, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para deixar bem explícito o tamanho aqui para gente. Bem grandão assim, a gente consegue dar um foco legal aqui, né? Muito bem. Então,
Eu queria lembrar vocês que nós temos assim, a nota N2, ela tem 20% das atividades que vocês fizeram durante as 4 semanas que antecederam, tá? E 80% o que vocês estão fazendo nessa semana. Sendo que 40% é essa atividade avaliativa que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Então, para vocês entenderem melhor como essa nota é composta, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma planilhazinha, um exemplo aqui, para ilustrar, para vocês verem na planilha o que a gente faz, tá? E esse exemplo, ele é interessante porque nós tivemos alunos que estavam muito ansiosos em outras turmas, né? E agora, com esse exemplo que eu preparei, ficou muito fácil o aluno entender, tá? Então, o que eu queria que vocês... Ele não abriu ainda, eu estou tentando abrir aqui agora, tá? O que eu gostaria que vocês entendessem... Não, ele saiu fora. Vamos ver se eu consigo novamente. Não estou conseguindo ver. Não está aparecendo para vocês ainda, né, pessoal? Deu algum probleminha aqui. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer o compartilhamento aqui da janela. Vocês vão ver agora o compartilhamento. Agora está aparecendo. Muito bem. Vocês estão vendo a planilha aí? Sem problema, certo? Bom, eu acho que fica mais claro para vocês, né? Como é que as coisas vão funcionar, eu ilustrando aqui na planilha, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam o seguinte, o Moodle gera para a gente o resultado, gera uma planilha com o nome, né? E código de matrícula de vocês e os valores, tá? Muito bem, aí nós tem aqui as 4 semanas, tá? Então, por exemplo, a primeira semana foi aquela semana do pessoal que fez a atividade de funções, aquela semana que antecedeu ao período de férias, né? Praticamente todo mundo, salvo alguma exceção, teve lá o ponto dessa semana, tá? Então, quando você tem um ponto dessa semana, você tem aí meio pontinho. A semana 2, que é a semana de vetor, salvo algum problema pontual, foi aquela semana que nós apresentamos para treinar o questionário, né? Então, nós tínhamos a entrega e o treino do questionário. Tirando aqueles casos assim pontuais, e até nessa turma houve o debate no sentido de, professor, como é que a gente vai fazer com relação ao questionário que vai valer, que era treino ou não? Então, praticamente todo mundo que fez atividade essa semana vai ter lá seu meio pontinho também dessa semana, né? Aqueles que não fizeram, obviamente, vai ter 0. Mas a semana 13 e semana 4, aí eu já usei o questionário como eu falei que ia usar, né? Então, a entrega simplesmente lá do arquivinho valia 0,1.
E o questionário, numa regrinha de 3, ele dava uma nota de 0 até 0,4, né? Então, vamos dizer assim que você foi uma pessoa que entregou o arquivo, mas teve uma nota do questionário razoável, né? Então você ficou aqui com 0,3, por exemplo. E a outra semana, que foi a de revisão, você entregou o material, entregou o questionário, e você ficou lá com 0,4, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Essas 2 semanas aqui, ó, essas 4 semanas aqui, são aquelas semanas que representam os 20% da nota N2. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, questionário? Pode falar no microfone, não precisa só escrever. Alguém tem alguma colocação referente a esses 2 pontos da média final? Alguém tem algum questionamento? Né? Temos alguns colegas digitando. Vocês podem ligar o microfone e falar quem desejar, tá, pessoal? Bom, enquanto o pessoal está digitando, eu vou explicando aqui. Ó. Professor, você vai postar as notas dos questionários? Deixa eu explicar. Foi muito boa a pergunta, Juliana. O que acontece é o seguinte, e o Gabriel também está colocando aqui que a nota da semana 3 e 4 não está disponível. Né? Certo. O que aconteceu? Eu não tenho muita gerência com relação às notas do Moodle ali, nesse sentido, tá? O que acontece é o seguinte, eu recebo as notas, mas às vezes eu não consigo ver. E eu também tenho medo de mexer e de repente eu cancelo o questionário que vocês fizeram, né? Então, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, na planilhazinha eu coloco, eu posso até depois pontualmente olhar e ver que notas cada um teve, né? Posso até compartilhar daqui a pouco aqui, eu abro no Moodle lá e vejo a nota que apareceu para vocês, tá? Se não houve o compartilhamento, a pessoa que preparou o questionário deve ter inibido por alguma razão, tá? De qualquer forma, essa planilha que vocês estão vendo aqui, desse jeito aqui que aparece aqui para vocês, é a que eu pretendo disponibilizar na semana que vem com a devolutiva. Então, você vai ter uma ideia de como a nota da semana ocorreu. E se você, de alguma forma, se achar injustiçado, na semana que vem nós vamos ter o momento para discutirmos. Então, eu quero deixar bem claro, tá? Eu pretendo, já na segunda para terça-feira, computar para vocês a sua nota N2, disponibilizar para vocês uma tabela para vocês com essa situação, e aí vocês, na semana, vão ver como é que tiveram desempenho. Pode ser assim, pessoal? Tudo bem? Ok. Bom, aí nós temos aqui esses 4 campinhos aqui, né? Essas 4, que eu botei assim, Q1, Q2, Q3 e Q4, né? Adivinha o que é o Q1, Q2, Q3 e Q4? É exatamente os links das questões que eu acabei de conversar com vocês, tá? Então a questão 1, que era do capítulo 11, a questão 2, que era do capítulo 12, a questão 3, que era de vetor, e a questão 4, que era de matriz. Se você fizer tudo bonitinho, provavelmente sua nota vai ser algo assim, ó. 1, 1, 1 e 1, ok? Mas vamos supor que você cometeu algum erro lá no exercício de vetor ou de matriz, por exemplo. Aqui você teve 0,75, tá? E aqui, por exemplo, deu 0, sei lá, 0,06. Só para a gente colocar aqui uma ideia significativa aqui, supondo que você tenha cometido erro, tá bom? Então, vocês já desenvolveram com a gente exatamente esse tipo de atividade no REC 1, né? E eu me lembro que nós tivemos, assim, alguns casos pontuais no REC 1 que eu tirei nota, tá? Então, por exemplo, a primeira situação que aconteceu, alguma coisa assim que o aluno não fez a questão. Aí é 0 naquele item. Ou, eventualmente, algum erro pontual, né? Agora, 2 casos que aconteceram, né, no REC 1 foi, por exemplo, a pessoa colocar todas as respostas em uma das questões, tá? No REC 1, como vocês estavam conhecendo, eu falei, tudo bem, né? Nesse caso, eu propus fazer o seguinte, já que a pessoa estava conhecendo, era a primeira vez e tal, eu fui lá, verifiquei, depois a aluna falou, professor, o senhor esqueceu, não corrigiu.
Aí eu vi que estava errado, eu fui lá na posição, olhei na posição errada as respostas e dei nota para o aluno, mesmo ele não tendo postado correto. Dessa vez, eu vou repetir, quero que preste bastante atenção. Dessa vez, eu só vou colocar nota para quem respondeu a questão certa no link certo, tá? Vocês não podem mais alegar que desconhecem como é para fazer. Então, a primeira questão que ela comando ION, responda no link da questão número 1. A segunda questão, que é referente a funções, responda no link da questão 2, que é de funções. A terceira questão, que é vetor, responda no link de vetor, tá? A quarta questão, que é uma questão de matrizes, responda no link de matrizes, tá? Eu não sei se foi nessa turma ou numa outra turma. Teve um aluno que me perguntou o seguinte: professor, eu posso colocar uma fotografia do texto que eu estou escrevendo? Sim, pode, é uma alternativa, né? Mas o que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte, né? Eu, eu particularmente, eu vou corrigir, independente se você botou uma fotografia do link que você fez, ou eu vou corrigir se você tiver escrito um texto, né? A minha sugestão, se vocês me permitem, é fazer o seguinte: quando você for desenvolver os seus questionamentos, e eu vou agora abrir um outro compartilhamento aqui, né? Você tem até domingo à noite para entregar o trabalho, certo? Deixa eu ver se ele abre aqui. Estou até com medo de mudar o compartilhamento aqui. Vocês têm até domingo à noite para fazer a entrega do trabalho, né? Então, a minha sugestão é que vocês façam o seguinte, né? Você desenvolve cada uma das suas questões, né? Conforme o que vocês, conforme o que vocês acham importante, tá? Faz o teste, né? E você pode até entregar a fotografia do que você escreveu, né? Na verdade, esse questionamento, não sei se vocês viram, está no formato de prova. Se vocês voltarem lá na aba do REC 1, lembra que eu sugeri que vocês fizessem como se fosse uma prova, que você pegasse, separasse um tempo, resolvesse sem consultar, aí depois você vai, você corrige, verifica o que você errou, testa no compilador, e aí depois a solução correta você entrega. Vale a mesma coisa. Minha sugestão aqui é que você fizesse algo parecido. Por exemplo, que você entrasse, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o que eu queria, que vocês, por exemplo, fizessem o rascunho da solução, entrassem num compilador, né, digitassem a sua solução, ok? E depois de digitar a sua solução, né, por exemplo, eu estou tentando compartilhar para vocês aqui o compilador online aqui, né? Você fosse lá no seu teste, né? No seu trabalho e testasse o teu programa. E aí, quando o programa estiver pronto, você copia esse programa num bloco de notas, no Word, no que você achar conveniente, né? E aí você pega esse programa que você copiou no Word e coloca no link correspondente, ok? Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode escrever, né? E essa escrita você pode depois fotografar, ou você pode desenvolver no compilador, salva no bloco de notas o texto, e depois você entrega. Eu, pessoalmente, prefiro que vocês entreguem arquivos no formato PDF. Por que eu gostaria que entregasse no arquivo no
Acho que agora eu voltei, né? Então tá bom. Bom, pessoal, então como eu estava dizendo para vocês, né? Vocês podem entrar no compilador, como eu tinha mencionado, tá? E ao entrar no compilador, vocês geram o resultado, tá? E passam esse resultado para o seu, seu link, né? E com isso, né? Se vocês fizerem isso com calma, né? Nessas 4 questõezinhas aqui, né? Vocês praticamente garantem que vocês vão ter nota máxima nas 4, ok? Ok? Então, essa é a minha sugestão. Eu não sei se foi dessa turma que teve esse pedido, no sentido de poder, poder fazer isso que eu falei, né? Quer dizer, posso entregar a fotografia do que eu escrever, professor? Né? Quero que vocês entendam o seguinte, eu vou corrigir do mesmo jeito. Às vezes, quando você escreve, você pode esquecer de declarar uma variável, você pode pular uma linha, esquecer algum comando. Quando você roda no compilador, você tem a garantia que você fez correto, tá? Então, eu enfatizo isso. Porém, eu sei que às vezes acontece de algum aluno ter dificuldade de rodar o compilador, ter problema na internet, então, eu entendo essa situação, tá? Se isso acontecer, por favor, faça da forma que você puder e depois entre em contato comigo para conversarmos. Muito bem, pessoal. No que diz respeito à nota dessas 4 questões, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Certo? Olha, sem falar do questionário, só para vocês terem uma ideia, né? Se eu colocar aqui como igual, soma essas, essas colunas, né? Esse aluno, por exemplo, hipotético que eu coloquei aqui, já teria a nota REC 2 5,7. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, e finalmente vamos chegar ao questionário, né? O questionário, eu tenho algumas considerações para falar com vocês, né? Nessa turma aqui era a Bruna e o Rafael, que são os representantes de turma, não é isso? Certo? Se eu não me engano, eu mandei no link, né? Eu avisei para o pessoal que eu tinha feito. Aliás, eu disponibilizei ontem a gravação da semana passada, pessoal. Eu só percebi ontem, quando eu fiz a aula com a outra turma, que eu não tinha disponibilizado a gravação da reunião com vocês, né? Mas, se vocês tiverem a paciência para olhar lá a gravação, vocês vão perceber que eu comentei com vocês na semana passada que nós tínhamos comentado, que eu tinha falado que haveriam apenas 4 questõezinhas no questionário, né? E eu tinha entendido isso errado, né? Na verdade, quando eu conversei com vocês, a reunião tinha sido no dia anterior, se eu não me engano, alguma coisa assim, e logo depois que nós conversamos, né? O que aconteceu? Eu constatei que eu havia passado a informação errada para vocês. E o correto, né, é que vocês teriam várias questões, seriam 4 questões na atividade avaliativa e vocês teriam várias questões depois, né? Aí eu falei, a Bruna estava ocupada, aí ela me passou o contato do Rafael e eu mandei para o WhatsApp para vocês, né? Acho que o Rafael compartilhou, né? Uma alteração. Foi isso, Rafael? Você compartilhou com o pessoal, não é isso? Avisou o pessoal, não é isso? Perfeito? Né? Então, só lendo aqui o aviso, né? Não vou compartilhar para não travar nada aqui, né? O questionário será composto de 15 a 20 questões, né? Bom, houve muitas dúvidas, Rafael? Eu vou conversar sobre o questionário daqui a pouquinho aqui, tá? Então, tá ok. Então vamos ver se o que eu vou falar aqui resolve as dúvidas de vocês e com isso vocês esclareçam o que ficou faltando, né?
Então, primeiro, o questionário será composto de 15 a 20 questões, né? Por que de 15 a 20 questões? Porque é o número exato, né? Em função das questões que o questionário sorteia, né? Alguns de vocês talvez tenham uma questão, duas a mais, uma, duas questões a menos, mas não se preocupe que a quantidade de campos é equivalente, né? Então, o grau de dificuldade está compensado nisso, tá bom? Outra coisa, as questões serão em sequência. O que significa que as questões serão em sequência? Você, quando abrir o questionário, ele vai começar com você, ele vai começar o questionário, né? E na sequência você vai ter assim, a primeira questão. Você respondeu a primeira questão, se você mudar para a próxima, você não volta mais para a primeira questão, tá? Então tenha certeza que você vai responder rapidamente. Agora, todas as questões são questões, eu não sei quantos campos, Bruno, porque cada questão é sorteada, tá? O grau de dificuldade delas é equivalente, tá? Então, pode ficar tranquilo que é um padrão bem equivalente. Várias turmas já fizeram, inclusive na turma de ontem já vários fizeram. Eu vou comentar alguns probleminhas que podem acontecer, tá? Então, estou tendo feedback de vários professores que me disseram que correu tudo tranquilo, né? Estou vendo que várias pessoas estão escrevendo, daqui a pouco eu leio as dúvidas, tá? Então, são várias questões diferentes. Sim, são. Tem questão de verdadeiro e falso, tem questão de teste múltipla escolha. Então, vamos supor, você tem a mesma questão cai para você e cai para o seu colega, sentado um do lado do outro ali, né? Provavelmente a sua resposta certa vai ser, de repente, de um vai ser a alternativa A, do outro vai ser a alternativa C, por exemplo. Tá? Porque ele, além de sortear, eu quero que você tenha em mente o seguinte, quando você for fazer o seu questionamento, né, quando você for fazer o seu questionário, procure fazer o seu questionário num momento tranquilo. Por exemplo, antes dessa reunião que nós estávamos aqui, eu fui acessar, eu tive uma outra reunião, eu avisei para minha família, eu vou estar em reunião agora, tal, tudo bem. O que aconteceu? Me interromperam umas 5 vezes no meio da reunião, né? Teve gente que quis me passar telefonema, eu falei, gente, eu estou ocupado, eu não posso atender agora, né? E eu era a pessoa que estava exatamente controlando a reunião, né? Assim como aqui eu sou professor, estou controlando o ambiente para vocês acessarem, lá era mais grave. Vocês conseguem entrar porque eu mudo ou abro para vocês o ambiente. Mas lá eu era o cara que abria. Então, se, por exemplo, o meu computador caísse, a reunião acabava, né? E o pessoal não entendeu isso, né? Por que eu estou falando isso? Quando você for fazer o questionário, antes de começar a fazer o questionário, né, se você mora sozinho, tudo bem, mas se você mora com várias pessoas em volta, avisa que você vai ficar um tempo concentrado no questionário, que não é para te interromper, tá certo? Tenta verificar se aquele horário a tua internet está boa, se o computador está legal, se está com a bateria carregada, se está na tomada. Porque o que vai acontecer? Na hora que você entrar no questionário, ele vai começar a contar o tempo, tá? E exatamente pela falha de comunicação da minha parte, né? Era para ser duração de 1 hora. Eu cheguei para os meus colegas e pedi que aumentasse. Então, eles colocaram um tempo de 1h20, né? Sob protesto, porque eles falaram, Edson, dá tempo de responder as questões rápidas, é para o aluno não perder muito tempo, tá? Então, meus amigos, número 1, o seu questionário é só seu, tá? Ele não será repetido para mais ninguém, tá? Número 2, faça com calma, né? Quando você começar, avise o pessoal na sua casa, garanta que o computador vai estar na tomada, que a bateria está boa, garanta que esteja conectado na internet direitinho, garanta que ninguém vai te interromper no meio do processo, tá? Número 3, terminado esse nosso bate-papo aqui, eu vou abrir para vocês o questionário, vou botar uma nota bem grande, status aberto, né? E aí você vai ter 24 horas para escolher a hora que você vai fazer o questionário, tá? No momento que você abrir o questionário, você vai ter 1h20 até o término. Se você não fizer nada, ele vai fechar em 1h20. Se você desconectar o computador e voltar, ele vai contar o tempo a partir da primeira conexão que você teve
e vai abrir na última questão que você estava aberto, tá? Então, não tenta artimanhas aí para burlar o sistema, porque é o seguinte, na hora que você abrir o questionário, ele vai começar a contar. Se você teve 0 ou 10 no questionário, é a nota que vai valer, tá? Então, tive algum problema. Qualquer problema que você teve, nós só vamos discutir isso a partir do dia 22, tá? Eu não vou entrar em contato hoje. Ontem, uma das turmas, eu estava conversando, a aluna começou o questionário, né? E na sequência, quando começou o questionário, ela no meio do questionário que ela estava fazendo, me manda um e-mail. Professor, o meu questionário tem isso, assim, assim, assim. Eu falei, não perca tempo conversando comigo com relação ao seu questionário. Faça o seu questionário. Porque eu não vou entrar, é como se fosse uma prova, só que é uma atividade online, pessoal, tá? Então, você tem 24 horas para escolher a hora que você vai fazer o questionário. Na hora que você sentar para fazer o questionário, começa. Um detalhe, pessoal, vamos supor que eu abra às 18 horas de hoje. Às 18 horas de amanhã, ele vai desligar o questionário para vocês, tá? Então, não vai deixar abrir 5 para as 18. Tipo assim, se eu abrir às 6 da tarde hoje, né? Não vai fazer o questionário às 5h30, porque você não vai ter 1h20, você vai ter meia hora de questionário. Tudo bem? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente para que não ocorra nenhum estresse, nenhum problema. E aí, pessoal, vamos supor que você fez o questionário, a notinha que vai aparecer nesse campo aqui, numa regra de 3, né? Se você tiver 10 lá, você vai ter 4 aqui. Mas vamos ser realistas, vamos supor que você tem uma nota 5, né? Muito bem, sua nota 5, opa, já que alguma coisa saiu errada aqui. Não, não é assim, perdão. Sua nota 5 vai valer 2, por exemplo, tá? A média desse aluno aqui seria 7,7, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, vou aumentar um pouquinho o campo aqui, vamos imaginar que esse nosso aluno aqui, né, essa nota 2, a nota 1, né, ele foi um aluno que, olha, acho que ninguém nessa turma teve nota baixa, né? Eu não me lembro direito as notas que vocês tiveram, né? Eu poderia até abrir, eu estou mexendo no arquivo de vocês aqui, né? Mas a nota 1, vamos supor que vocês tenham tido uma nota ruim, né? Vamos imaginar que você tenha tido... Olha, acho que a pior nota lá que eu vi foi 6, né? Teve 6, né? Como é que vai ser a nota final, a média final do aluno, né? Então, a média final aqui vai ser igual a nota 1 vezes 0,3 mais a nota 2 vezes 0,7, tá? Então, por exemplo, só para fazer simulações aqui, né? A grande maioria teve nota alta aqui, ó, 9, né? A grande maioria teve nota alta, 8,5, né? Certo? Se você tiver 0 no questionário, a grande maioria fechou nota. Professor, só para avisar, quando o Henrico está tendo problema de conexão para entrar na aula, então ele está caindo da aula toda hora. Henrico, o que eu falei para vocês, né? Eu agradeço o aviso aqui, né? Vicente, agradeço avisar pelo colega. Eu tive esse problema na minha reunião agora há pouco, e eu era a pessoa que controlava a reunião, né? Problemas pontuais, né? A gente vai ter que conversar quando todo o processo se encerrar, né? Então, na segunda-feira, dia 22, provavelmente a gente vai ter alguma situação, já vai ter um feedback para vocês, né? Como 70%, né? Como 70% da nossa conversa vai estar salva, da nota, digamos assim, vai estar salva vai ter sido feita por vários momentos, né? Eu estou tranquilo no sentido de que eu sei que vocês vão ter, por exemplo, pelo menos a questão do critério aprovação, né? Aprovação de nota, vocês podem ficar tranquilos que, de uma forma ou de outra, o pessoal vai ter condições de repor, né?
Eu talvez não tenha condições de resolver todos os problemas, uma determinada conexão no momento, né? Eu talvez não tenha condições de responder alguma situação pontual que eventualmente aconteceu, sei lá, em algum contexto momentâneo. Mas eu tenho tranquilidade no sentido que, dentro das diversas variáveis que nós temos para fazer a prova funcionar, as notas funcionar, né, todos vocês vão conseguir ter o critério de notas que, digamos assim, proteja vocês e beneficie vocês. E até eu tenho alguma, entre aspas, né, gordurinha de manusear a nota para vocês, tá bom? A nota vai ser calculada por questão ou por campo, professor? Bruno, o Moodle, ele faz um processo acumulativo lá nas notas, lá, tá? E ele efetua o cálculo proporcional às questões, tá? Mas você pode ter certeza do seguinte, é um critério bem justo para todo mundo que faz o processo, tá? Então, eu não me preocuparia muito com relação a campo ou questão, tá? Eu vou até além, tá? Eu acho que o número de questões vai ser igual para cada turma. Então, vamos supor, se a sua turma sorteou 17 para o primeiro, todos vão ter 17 questões, entendeu? Eu acho que isso daí é mais um processo. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, a quantidade de cálculo, a nota do questionário, tá? Eu gostaria que vocês se atentassem em duas situações, né? Pode acontecer um problema no seu questionário? Pode, tá? Então, por isso é que eu estou mostrando para você se tranquilizar quanto a isso. Que tipo de problema pode acontecer? Sei lá, na hora que você está fazendo, acabou a força na sua casa, né? Eu tenho como controlar o serviço de energia, ou você perdeu a conexão da internet, né? Eu não tenho muito como controlar isso, tá? Agora, em casos que o aluno venha a ser realmente prejudicado, e somente nesses casos, né? Aí a gente conversa na semana que vem para ver o caso do aluno. Tá? Para todos os efeitos, a orientação que eu tenho é a seguinte, quem não conseguir resolver o problema com a nota dessa semana, faz sub. Tá? Eu não vou chegar nesse extremo, mas eu daqui a pouco vou falar da sub para vocês, ok? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, quer dizer, estudamos várias contingências para vocês, não problema com relação ao seu critério de avaliação, tá? E outra coisa que aconteceu, né? Então, assim, como eu falei para vocês, eu estou tendo vários feedbacks, né, dos alunos com relação, eu particularmente não, estou tendo dos professores, né? Mas os colegas professores que já aplicaram, alguns aplicaram essa avaliação na segunda-feira, outros aplicaram na terça-feira, né? Outros aplicaram na quarta. Eu apliquei numa turma ontem, né? Que está se encerrando hoje, daqui a pouco, aí, às 8 da noite, né? Então, assim, dos problemas que nós constatamos, né? Por exemplo, havia mais problema de ansiedade do aluno do que problema técnico, né? Uma situação que aconteceu, quando você vai respondendo o questionário, às vezes o Moodle deixa a mensagem lá para você que a questão anterior ficou incompleta. E você, pô, mas eu não posso voltar na questão anterior, professor, né? Não se preocupe com esse tipo de mensagem. Primeiro, porque se passou de uma questão para outra, você não vai conseguir voltar à questão anterior. E segundo, que eu acho que é uma questão de atualização da tela HTML lá do Moodle, né? Essa mensagem ficou aparecendo e nós fomos verificar todos os casos que a gente foi verificar, o aluno tinha completado a questão, mas a mensagem ficou na tela lá que a questão estava incompleta. Eu não sei se era a mensagem em relação a todo o questionário ou não, tá? Então, vamos supor, você está desenvolvendo seu questionário, apareceu a mensagem que a questão anterior ficou incompleta. Desencana, tá? Você só vai saber se ficou incompleto ou não na segunda-feira, quando a gente for olhar. E, por exemplo, teve um aluno que estava reclamando que ficou incompleto, ela teve nota 10 no questionário. Tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Tá? Faça um questionário. Imagina que quando você passar de uma questão para outra, ele vai sortear, de repente vem lá, uma questão de verdadeiro ou falso. Cara, é verdadeiro ou falso. Você vai escolher, o que você escolheu está escolhido. Tá? Não sabe, chuta. Né? Aí vem uma questão de teste múltipla escolha. Você vai lá, olha a questão, vê o que quer. Ah, pô, beleza, botou teste múltipla escolha, acabou. Aí vem uma outra questão e, de repente,
é uma questão de preencher os campinhos lá com aqueles combos lá que vocês viram, né? Pode ter pegadinha ou não? Eu não sei. De repente tem uma pegadinha, de repente tem lá alguma informação é, que apareceu, né? Como teve, eu não sei se foi nessa turma ou na outra turma, nós estávamos discutindo uma questão de vetores que tinha lá a questão do índice, né? E acho que eu expliquei, acho que foi nessa turma aqui, se eu não me engano, semana passada, né, e retrasada. Nós contamos tanto na questão de matrizes da semana passada como na de vetor na anterior, entre algoritmo e C++, tinha lá um cuidado por conta dos índices, né? De repente passa. Eu que sou professor, numa daquelas questões, quando eu fiz a primeira vez, eu errei, entendeu? Então, assim, não precisa ser perfeito. Vamos ver o que acontece. Agora, é, dentro desse contexto, né, nós vamos resolvendo o que dá para fazer, né? E, feitas as questões, encerrou, ele vai gerar uma nota. O que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, ó, vamos imaginar um aluno que teve essa nota que teve aqui os questionários, aqui, né? Então ele teve a nota N1 8,5, a nota N2 é a que vai variar com o questionário, né? Então, por exemplo, se ele tiver 0 de questionário, ele ficou com a média final 6,54. Se ele tiver a máxima, vai ser 4, ficou com a nota 9,84, tá? O que vai representar para a gente na prática o questionário, tá? O questionário, ele é um elemento aí, vamos supor, que vai dar um diferencial na nota do aluno em função do momento que o aluno está. Não significa que você sabe mais ou menos. Significa que naquele momento você resolveu da maneira que você pode saber. Lembre-se, pessoal, nós faríamos uma prova presencial, escrita, dentro do que nós tivemos nesse contexto novo do regime de contingência, né? Nós estamos com esse cenário. Então é o que a gente pode fazer agora, tá? De qualquer forma, além de várias simulações, algumas a gente já está fechando a média aqui, nós vimos que a grande maioria, né? A grande maioria teve bom desempenho com esse resultado, tá? Eu vou voltar agora aqui nas 4 semanas, antes de continuar o próximo assunto, para a gente encerrar de vez. Eu vi que alguns começaram a escrever, depois paravam de escrever, não encaminharam, né? Eu acho que as dúvidas foram resolvidas. Alguém tem alguma colocação, alguma consideração com relação ao sistema de notas? Veja, não estou pedindo para... tem que ser assim ou tem que ser assado. O sistema é esse, tá? É isso que funciona. A grande maioria dos elementos que entram na nota, vocês não têm apenas algo de imediato, vocês têm praticamente uma semana inteira para resolver, né? Apenas no finalzinho, um item questionário, que é o que pesa mais, né? É algo que você tem 24 horas para fazer, né? Mesmo os questionários anteriores, né, que nós colocamos aqui, também estão afetando pouco aí no resultado. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida no sentido desse critério de notas? Quer fazer algum questionamento? Ficou alguma dúvida como isso está sendo calculado? Tá. Na semana que vem, nós teremos uma aba chamada devolutiva, tá? Essa aba devolutiva, eu posso até mostrar para vocês, ela já está disponível para os professores, né? A gente ainda está fazendo algum ajuste, mas essa aba devolutiva, nós temos algumas informações dela. Primeiro, nós vamos ter o gabarito da semana anterior, né? Semana 9, que nós íamos deixar disponível para vocês agora, mas como tinha a questão da atividade avaliativa e já tinha muita informação no Moodle, os professores acharam melhor não deixar para não causar nenhum estresse, nenhuma confusão. Depois, nós vamos colocar o segundo gabarito, que são exatamente das 4 questões que vocês estão entregando hoje, entregando até meia-noite, né, do domingo, né? Então vocês vão ter esses 2 gabaritos. Depois, para aqueles alunos que precisarem de sub, né, existe ali uma proposta de sub para o aluno resolver, tá? Então, para aqueles alunos que precisarem de sub,
nós vamos ter depois algum elemento ali para sub, para o aluno desenvolver, ter colocado, tá? E o critério de sub que eu vou mostrar para vocês agora, eu acho que ele está nesse outro computador aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Deixa eu ver se é nesse aqui que eu coloquei. Não, não está aqui. É nesse aqui mesmo. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Muito bem. Exatamente esse carinha aqui. Esse aviso, pessoal, vai estar disponível, tá? Esse aviso vai estar disponível para vocês na semana que vem, tá? Então vamos supor que você seja um aluno que vai exatamente ter o problema da sub, né? Então vamos supor que você é um aluno que vai ter o problema da sub. O que vai acontecer com a sua sub, né? A sua sub, ela vai ter aí a seguinte situação, né? Nós vamos ter com ela, né, a seguinte situação. Você vai fazer a prova, você vai fazer uma atividade muito parecida com o que você teve essa semana, né? Quer dizer, volto a falar, volto a repetir, aqueles que precisarem da sub, ou seja, não é todo mundo que vai precisar da sub, tá? Então, aqueles que precisarem da sub, como é que vai funcionar o sistema, né? Então, vamos lembrar aqui em cima a nota final, né? Como eu disse para vocês, a nota final ela é composta de 30% da REC 1, né, da primeira nota, e 80% da que vocês estão fazendo essa semana, tá? Se você precisar da sub, significa que você não conseguiu média 6, tá? Ah, professor, eu fiquei com 5,87, né? Gente, bom senso, tá? Eu, na hora de fechar a nota, se o sistema deu tua nota lá como 5,9 e tal, dentro do possível, eu arredondo para vocês, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Porém, com relação a notas, né? Estou vendo aqui, algum aluno mandou um material aqui com problema. Exatamente. Enquanto nós estamos conversando aqui, um aluno de outra turma, pensei que era dessa turma, mandou para mim exatamente um problema que eu acabei de falar dos testes aqui, né? Muito bem. Então, vamos supor que você ficou ali precisando da sub, né? Então, quem vai precisar da sub? Não vai ser aquela pessoa que ficou com 5,9, tá? 5,87. Então, esse pessoal que ficou raspando ali, naqueles campinhos ali de nota ali da semana, alguma coisa assim, eu consigo fazer um pequeno ajuste e eu arredondo. Mas vamos supor que a pessoa ficou com média final 4, né? Média final 5, média final 3, né? Esses alunos vão precisar fazer a sub, tá? Então, se eu deixar de sub, pessoal, na semana que vem, eu vou no final da devolutiva, eu vou colocar uma tabela para vocês ali, bonitinha, explicando para vocês como as notas foram compostas. Ou seja, essa planilha que eu mostrei para vocês agora, né? Você vai ver exatamente, eu peguei e copiei da turma de vocês. Eu vou copiar aquele cabeçário e você vai ver que nota você teve em cada uma das 4 semanas, que nota você teve em cada um dos 4 questionários. Eu vou ter uma coluna lá que vai ter a nota N1, tá? E você vai ver a nota o peso, a nota do seu questionário, tá?
e você vai ver a nota N2. Então, você vai ver a nota N2, a nota N1, e você vai ver a sua nota final, tá? Eu vou até além, né? Eu posso colocar assim, aprovado, reprovado, né? Para o aluno saber ali o status dele, tá? É que eu não acho muito elegante colocar, não vai ver, fica meio chatinho. Mas as notas ali eu coloco bonitinho para vocês. E eu vou passar para o TIA, né? Então, uns poucos casos, né, vão precisar fazer sub. Que poucos casos. Só aqueles que foram muito mal, não fizeram nada, ou fizeram pouca coisa, né? Mas fizeram o suficiente para ter nota para sub, né? E vão ter aqueles que vão estar reprovados direto. A gente está fazendo, sabe, daria até para fazer um bolão para saber quantos vão precisar de sub em todo o semestre de linguagem de programação, né? Considerando todas as turmas. Porque a gente tem visto o retorno, né, que nós estamos tendo, o retorno que nós estamos tendo ali nas diversas turmas, né? São, assim, o bom aluno é bom aluno presencial ou não, né? Seja online, seja presencial. E o mau aluno é mau aluno, seja presencial ou online, né? E a grande maioria que está com a gente até agora, fazendo atividade certinho, né? Por exemplo, nessa turma aqui nós temos, acho que são 30 alunos, se eu não me engano. Olha, nesse momento aqui, 27 estão conectados aqui enquanto eu estou falando, né? Então, tem 3 alunos que por alguma razão não estão conectados. Mas mesmo esses 3 alunos, né? Mesmo esses 3 alunos estão de alguma forma participando, né? Então, o meu índice de participação, aqueles que estão participando das atividades, eu não me lembro de ninguém assim que está com uma situação muito ruim, que não desenvolveu atividade. Eu me lembro, numa outra turma, eu tive 3 casos pontuais de um aluno copiando do outro, fazendo alguma matéria, alguma coisa assim, e na hora da chamada ali teve algum problema de falta, né? Mas a maioria, a turma como vocês, assim, por exemplo, eu não me lembro de nenhum problema pontual. E essa semana eu tive um caso de uma aluna, também acho que foi na outra turma, não foi nessa, que levantou problemas técnicos com relação à internet e tudo mais, fez até reclamações em instâncias superiores, né? Era tipo assim, 10h30 da noite, ela me mandou um e-mail. Eu estava conectado, 11h10, se não me engano, eu respondi, né? 11h40 ela me deu uma devolutiva, alguma coisa assim. Aliás, não, me corrijo. Era 11h15, 11h30, ela me mandou e-mail, eu respondi tipo 15 para meia-noite, 10 para meia-noite. Meia-noite e uma ela me respondeu de volta, né? E eu fiz a resposta com cópia para o coordenador. Essa disciplina, o ciclo básico, o coordenador, para quem não sabe, é o professor Rodrigo. Ele é o professor da... Inclusive, ele é o coordenador da engenharia elétrica. Ele também cuida do núcleo básico, né? Então, todas as matérias dos 2 primeiros semestres, se vocês tiverem algum problema, eu sei que, por exemplo, vocês são a grande maioria aqui da Civil, a coordenadora da Civil é a professora Patrícia, mas o coordenador do núcleo básico é... Estou vendo algumas perguntas no chat, eu já respondo, tá, pessoal? Não, pode ficar tranquilo que eu vou responder o Rafael, o Juliano, o Bruno, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Se vocês tiverem algum problema que precise conversar com a coordenação, estou falando isso porque aconteceu com outra aluna, né? O coordenador que responde referente a esses 2 semestres iniciais é o professor Rodrigo, ok? Bom, o que eu queria mencionar para vocês com relação ao questionário, algumas perguntas, a sub, com relação ao que o pessoal levantou, né? Sim, a média para aprovação é média 6, tá? Ah, mas e a PAF? Essa disciplina não tem PAF, tá? Então, mas se você olhar no TIA lá, mas aparece um campo para a PAF, professor. Então, o que vai acontecer? Aqueles alunos que tiverem média acima de 7,5, o próprio sistema TIA já bota a média final. Aqueles alunos que ficarem com a média entre 6 e 7,5, o que o professor Edson vai fazer? Eu vou ter que depois verificar um por um e eu vou lançar na PAF a nota duplicada da média. Então, por exemplo, se o aluno teve
6, 6,1, 6,2, até 7,4, né? Vai aparecer uma PAF com a nota duplicada lá. Por quê? A PAF, em princípio, é a média simples com a média do semestre, tá? Mas o critério de aprovação para essa disciplina, por ser uma das disciplinas consideradas como prática, é a média 6, tá? Bom, a outra pergunta que aparece aqui. A nota do questionário vai ser na hora? Não. A nota do questionário, para todas as turmas, sem exceção, só ficará disponibilizada a partir do dia 22. Mas por que isso, professor? Que injusto. Não, não é injusto. O que acontece? São várias turmas fazendo os questionários desse banco de dados e tudo mais, e a disciplina definiu que o sistema só irá disponibilizar a nota dia 22. Eu não tenho gerência sobre isso, tá? Então, a nota não sairá na hora dessa vez, tá? E temos um aluno aqui, né, o Rafael, perguntando se podemos fazer a sub para aumentar a nota. Não, a sub não vai servir para você aumentar a sua média, tá? Em princípio, a sub é para você fazer para aqueles que precisam. Ah, professor, mas o regulamento tal, eu quero fazer. Tá bom, se você quer fazer, eu vou disponibilizar, você pode fazer, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: e se a sub abaixar a tua nota, eu vou poder usar a sub? Não, não posso usar. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? O que acontece é o seguinte: o regulamento não permite que a sub abaixe a nota, tá? A sub é só para aumentar a nota, tá? Mas, em princípio, pessoal, exatamente, é só para melhorar, Bruno, não se preocupe, tá? Em princípio, né, como é que funciona o uso da sub, né? A sub, ela entra ou na nota 1 ou na nota 2, mas por ordem da reitoria, não sou eu, tá? Se eu lançar uma sub, o sistema sozinho vai lançar a nota na menor nota, seja N1 ou seja N2, tá? Particularmente, pessoal, aqueles que decidirem fazer a sub por fazer, eu acho legal, tá? Eu já vou explicar como a sub funciona. Eu acho legal, acho bacana, porque na verdade você vai estar desenvolvendo as atividades, né? E vai ter um resultado, né? Como é que vai ser a sub, tá? É muito parecida com a semana da nota N2, tá certo? Então, aqueles que quiserem fazer a sub, na semana que vem, quando eu colocar a devolutiva, né, irá aparecer para vocês uma atividade da semana, tá? Sei lá, um conjunto de questões que pega toda a matéria, e esse conjunto de questões que pega toda a matéria vai valer de 0 a 10, só que essa nota é aqueles 20% que aparece aí, LAB, tá? E aí vocês têm o REC 80%. Na verdade está REC 12 aí, né? Seria a nota da parte da sub. E como é que vai ser, então, a sub? Na semana seguinte, nós vamos ter um conjunto de questões, igual no estilo como vocês estão fazendo aqui, só que o número é maior, porque nós temos a matéria mais abrangente, ela considera desde a primeira aula. Nós vamos ter um questionário também maior, porque pega toda a matéria, tá? Então, vocês vão ter a atividade da sub equivalente à atividade da nota N2. Com a diferença que, em vez de você ter a nota composta por 4 semanas, né, a nota de 2 pontos composta por 4 semanas, na verdade, a nota da semana que vem, a atividade da semana que vem, valeria aqueles 2 pontos, tá certo? Aí vocês vão ter mais questões para fazer na semana da sub, né? Se agora você tem 4, você vai ter mais, porque não sei se vão ser 10 questões, quer dizer, vai ter um número maior de questões aí, porque ela considera toda a matéria, tá? E você vai ter um questionário que também vai considerar mais questões, não sei quantas, volto a falar, não sou eu que tenho gerência com relação ao questionário, mas de qualquer forma é o seguinte, é uma atividade avaliativa. É obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer. Até quem não passou, se quiser, falar, não vou fazer, vou refazer a matéria. Não tem problema, né? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, a matéria que está sendo apresentada para vocês, né, vai ser cobrada
integralmente na sub, tá? Então, basicamente, vocês estão treinados para fazer a sub se vocês quiserem. Porque vocês já fizeram a REC 1, estão fazendo a REC 2 e vai ter a sub. Só que a sub, pessoal, honestamente falando, em princípio, era para quem precisa. Não é para quem está ali fazendo, né? Não é para você desenvolver a sub apenas por desenvolver, tá? Eu posso até tentar fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, né? Eu vou tentar ver se eu mostro para vocês o geralzão aqui. Essa proposta, pessoal, que eu estou mostrando, né, é a página dos professores, tá? Então, quando a gente prepara uma semana, de uma semana para outra, ela não fica pronta ainda, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Tá aqui, ó. Então, estou compartilhando para vocês em primeira mão, tá? Ainda estamos em confecção, tá, pessoal? Então, não está totalmente pronto ainda. Ó, vocês vão ver uma aba parecidíssima com essa que vocês estão vendo agora aqui, tá? Por que eu digo parecidíssima? Porque ela ainda está em construção, ok, pessoal? Então, ela não está pronta ainda, tá? Então, chama-se período de devolução, tá? Devolutivo, revisão para a sub, tá? Como eu falei para vocês, ó, vai ter o questionário, o gabarito da semana anterior, 8 a 14 de junho, o gabarito da atividade dessa semana, que vocês estão fazendo, tá? Tem uma atividade para entrega, inclusive com verificação, tá? Quem vai fazer isso? Quem deseja fazer a sub. Essa atividade vale 2 pontos, tá? Tem fórum para a gente conversar aqui também, pessoal. Ó, tem um fórum. Vai ter o dia do bate-papo. Aliás, aproveitando para falar do nosso bate-papo na semana que vem, né? A outra turma que eu conversei estão combinando na hora do bate-papo a gente fazer uma festinha online, né? Como assim fazer uma festinha online? Porque a grande maioria vai estar aprovado, né? Provavelmente, quem fez a atividade. Então, combinado é o pessoal vir com as câmeras, ligar as câmeras, né? E a turma pegar um refrigerante, brindar, comemorar, como se fosse uma finalização da disciplina, né? Não sei se vocês têm interesse em fazer isso, né? Eu achei que foi uma iniciativa boa. Se vocês quiserem, a gente pode usar o bate-papo da semana que vem para fazer essa celebração online aí de fim da disciplina, né? Esse critério da sub que eu mostrei para vocês está aqui, tá? E um detalhe, né? Aqui no final, como vocês estão observando, eu vou divulgar as notas. Aquela tabela de notas que nós colocamos, eu vou divulgar aqui, tá? Pessoal, eu sou humano, eu posso cometer erros, então, provavelmente entre segunda e terça-feira, né? Mais provavelmente na terça-feira, eu vou lançar na aba da devolutiva as notas com a média final de vocês. As notas, aquela tabela, vai ter lá no finalzinho a média final, tá? Eu vou esperar uns 2 ou 3 dias o pessoal confirmar se está tudo ok, para ver se lança no TIA, né? Ou talvez eu já lance no TIA e espero uns 2, 3 dias para tentar modificar caso tenha algum problema. Então eu peço para vocês que na semana que vem, quando a nota estiver lançada direitinho, você verifique se eu não cometi nenhum erro, tá? Se está tudo tranquilo, se está tudo ok lá. Se tiver tudo certinho, né? Beleza. Se eu tiver cometido algum erro de digitação, se você se achar injustiçado por alguma correção errada, você, por favor, durante a semana que vem, seja por e-mail, seja por mensagem do Moodle, seja por WhatsApp, seja usando representantes, nós temos aqui a Bruna, o Rafael, tá?
Qualquer um deles, você pode mandar mensagem: olha, professor Edson, eu estou com o seguinte problema. Bruno e Rafael já estão autorizados a compartilhar o meu contato no WhatsApp, se precisar, para o aluno falar diretamente comigo, tá? Então, na semana que vem, nós vamos ter esse momento de ver a nota. Se ainda assim você achar que precisa fazer a sub, né, deseja fazer a sub, eu vou abrir normalmente. Na outra semana, a gente vai ter a sub com o perfil da atividade avaliativa, a gente vai ver quem vai fazer, quem vai participar, e na outra semana a gente fará o fechamento da atividade, tá? Então, pessoal, esse é o encaminhamento que nós temos para a finalização do curso, tá ok? É isso que a gente pretende fazer, tá? Em tempo, veja que mesmo aqui, ó, mesmo na semana que nós tivemos aqui, eu tenho fórum, né? E por falar em fórum, como é que foi o de vocês aqui? Vamos ver aqui de vocês, né? Primeiro B. Vamos aqui, ó. Então, ninguém colocou nada hoje aqui, tá? Só para vocês terem ideia, né? Numa outra turma, o pessoal fez uso do fórum. Para falar que eu não estou mentindo, eu vou mostrar, tá? O que aconteceu? O que houve aí, Bruno? Que você está rindo aí? Eu? Alguém, você deu uma risada que apareceu o Bruno rindo aqui. Não, não rindo, né? Apareceu, foi Não, você que falou ou não? Alguém soltou uma risada aí. Aliás, pessoal, vocês podem acho que não fazer fui eu, perguntas não. usando o microfone, tá? Então, tá bom. Alguém caiu na gargalhada aqui no meio da reunião. Vocês não viram, não? Bom, então tá bom. Pessoal, deixa eu abrir aqui uma outra turma aqui, só para vocês verem. Ó. Mesma atividade que vocês estão tendo. Vocês não viram uma risada de fundo aqui, não, pessoal? Engraçado. Eu vi uma tosse e risada direitinho, entendeu? Deu uma linha cruzada. Num outro grupo que a gente estava lidando, né? Teve uma situação dessas. A gente estava falando, de repente o pessoal, no meio da conversa, saiu lá entrou uma pessoa. Esse é o grupo certo? Acho que é o grupo certo. Deixa eu ver aqui. De 15 a 21. Aparece aqui. Ó, outra turma aqui, ó. Vou entrar no fórum, tá? A aluna fez o questionamento, tá? Ela colocou uma questão a respeito de um item, ok? Tá? Coloca assim, o programa não reconhece a função FAT-I, mesmo sendo declarada, né? E eu recebi essa mensagem por e-mail, mas o que foi interessante, pessoal, é que não sei se você viu aqui, ó, tem a minha resposta, mas um colega da turma respondeu antes, né? Eu até tinha pedido para não colocar o gabarito, né? Aí o colega chegou e colocou lá, ó, a função fatorial aqui, tentou, né? E depois, tá? Ver se eu consigo achar a minha resposta aqui. Eu. Ah, ele fez aqui. Não. Ele mudou aqui, foi para a questão errada aqui. Forma de discutir dúvidas. E depois, tá? Eu coloquei apenas a minha resposta aqui na sequência. Tá?
E quando eu fui fazer minha resposta, a aluna já tinha, um colega já tinha respondido, né? Então, ó, aí eu coloquei, né? Verifique se a chamada da função está correta, se os dados de entrada são tipos compatíveis ou se a sintaxe está correta, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, né, é que o fórum é uma ferramenta para ser utilizada, né? E se a gente olhar o questionário de vocês, né, vocês não usaram, né? Usaram, acho que essa turma chegou a usar da outra vez, né? Mas vocês usaram relativamente pouco, né? Podiam ter usado mais, né? Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que são ferramentas de instrução que a gente tem aqui, né? Porque a gente pode e deve utilizar, né? Deixa eu voltar para o nosso bate-papo aqui, né? São ferramentas que a gente pode e deve usar, né? E o legal é que elas funcionam, tá bom? Quanto a mais, pessoal, eu já estou indo nos finalmente do nosso bate-papo, né? Então, daqui a pouco, né, provavelmente encerrando aqui a reunião, às 16 horas, às 18 horas, provavelmente eu vou abrir o questionário para vocês, eu vou deixar o status de aberto, né? Vocês vão ter 24 horas para resolver. Considerem a questão de fazerem com tranquilidade, né? Considerem a questão de que quando aparecer uma mensagem lá referente à questão anterior, você já não pode fazer nada, sendo acertado ou não, tá? E que assim que for possível eu vou divulgar as notas de vocês, ok? Uma coisa que me chamou muito a atenção, né? O pessoal também deixa tudo para a última hora, né? Então, por exemplo, você tem uma semana para fazer a entrega da atividade, você olha lá, domingo às 6 da tarde, tem lá uma meia dúzia que entregou, né? Você olha domingo, sei lá, um pouco mais tarde, domingo às 9 horas, 9h30, ainda tarde da turma não entregou. Você olha domingo às 11 horas da noite, né? Tá todo mundo desesperado entregando, às vezes domingo à meia-noite e um, professor, fechou, será que você não pode abrir para eu entregar, tal, né? Já recebi o WhatsApp domingo à 1 da manhã, aluno pedindo para abrir a entrega que tinha esquecido, ou tinha tido problema na internet, etc. Não deixa para a última hora, tá? Eu estou falando isso, eu mesmo, por exemplo, né? O imposto de renda foi prorrogado, né? A entrega dele é no fim desse mês, né? E eu comecei a fazer meu imposto de renda essa semana, né? Então, o brasileiro tem esse péssimo hábito de deixar tudo para a última hora, né? Mas, particularmente, veja que, ao resolver as questõezinhas que vocês têm para entregar essa semana, já seria suficiente a gente resolver as questões sem maiores dificuldades, né? Tudo bem? Meus amigos, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Ok, né? Eu fiquei com dúvida na relação da frequência. Ah, Pedro, foi muito bom falar, acho que eu esqueci de falar. A frequência, né? Precisaria, teoricamente, eu deveria controlar a frequência pelas entregas, tá? E então, por exemplo, a semana que você teve zero naquela, na verdade, eu iria controlar as últimas frequências, né? As últimas semanas. As semanas que vocês tiveram, aquele aluno teve zero, ou seja, o aluno não entregou nada, eu deveria dar falta na aula de teoria e na aula de laboratório, tá? Por que que eu coloquei, por que que eu falei deveria? Né? A ordem é dar falta, tá? Então, eu tive um aluno numa outra turma que a pessoa mandou um e-mail falando, professor, eu não consegui conectar, etc e tal. Se eu desse falta, ele ficou 4 semanas sem entregar trabalho nenhum, tá? Então, se eu cadastrasse falta para ele nessas 4 semanas, ele ia ter não 4 faltas, né? 8. Na verdade, se você multiplicar, dariam mais faltas, né? Você tem aula de laboratório e aula de teoria, né? Então, se você considerar que laboratório são 2 aulas e teoria 3, né? Então, seriam 5 faltas na semana, vezes 4, né? Então, você já vê que seriam
20 faltas lançadas no curso todo. O aluno reprovaria por falta, tá? Então, aqueles alunos que não entregarem nada de nada, tal, esses eu estou lançando a falta conforme a orientação da coordenação. Quando eu vejo que o aluno entregou o material, né, de repente teve algum problema numa semana pontual, né, eu estou lançando as faltas dentro do critério. Na prática, pessoal, eu estou lançando falta para quem desistiu, tá? Para quem não deu mais sinal de vida. Para vocês, e essa turma volta a falar, vocês são 20 e tantos alunos aqui, estão fazendo tudo direitinho, certinho, né? Nós temos até alguns que saíram durante a conversa aqui, nós tínhamos mais aqui presentes, né? Praticamente vocês, pelo menos na minha disciplina, vocês não devem estar constatando problema de falta. Pode ser que vocês estejam constatando problema de falta em outras disciplinas, mas a minha, muito dificilmente. Até porque a última rodada de, de nota que eu estou colocando, né, de falta, né, eu marquei presença coletiva. Falta agora, falta eu lançar essas últimas semanas. E um detalhe, né, o sistema de presença, o sistema de frequência do Mackenzie, né, eles estão limitando até um determinado tempo para trás, né? Então, quando fui lançar a primeira rodada de faltas, né, tinha semanas em que eu tinha possibilidade de lançar, já estava fechado, né? Eu não sei se vocês chegaram a olhar o TIA, apareceu o sistema de falta para vocês tiveram acesso a essa informação? Ainda não, né? Estou perguntando porque em outras turmas eu já tive alguns colegas dizendo alguma informação, né? Então, é algo para a gente pensar, tá? Legal. Mais alguma dúvida? Tudo certo. Tá. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer problema, né, com relação a qualquer problema com relação exatamente a um detalhe essa semana antes da entrega, né? Vocês mandam mensagem, a gente conversa, tá? Mas se vocês, por qualquer razão, tiverem uma coisa, por exemplo, durante o questionário, não adianta me mandar WhatsApp, não adianta mandar e-mail naquele momento. Abrir o questionário, faça o seu questionário. Terminar o questionário, quer comentar alguma coisa, então tudo bem. Na semana seguinte, vocês vão ter a devolutiva. Nos primeiros 2 dias, segunda ou terça-feira, vocês já vão ter a média, a nota. E quem quiser, quem desejar, daqui uma semana, na sexta-feira, no horário de aula, poderemos ter um bate-papo, tá? Na outra turma, o pessoal falou até que vai fazer uma festa online. Não sei o que eles estão planejando. Eles ligaram as câmeras, apareceu uns 4 ou 5 ligaram as câmeras durante a aula. Toda a aula eu tive, durante quase todo o intervalo de bate-papo, eles estavam online, né? A imagem estava online, tá? Isso é algo interessante. O que eu vou falar agora, vocês vão falar, é papo de maquinista ou professor defendendo a instituição, né? Gente, muitos de vocês sabem que eu dou aula no Mackenzie e dou aula no Instituto Federal, né? Ou seja, eu sou um dos poucos casos ainda que, além de funcionário público, eu também trabalho na iniciativa privada, regime CLT, né? Eu posso falar para vocês que eu consegui constatar o quanto mais está sendo fantástico nesse sentido. Primeiro porque eu converso com outros colegas de outras instituições, né? Então, durante todo esse período de contingência, os professores tomaram a iniciativa, dentro das capacidades, das limitações de cada um, vocês tiveram atendimento nas mais variadas disciplinas. Se você dissesse, só foi o professor? Não, não foi só o professor, tá? A instituição, a coordenação, a direção, a instituição também não parou, tá? Continua existindo atendimento online. Não sei se algum de vocês precisou falar com a coordenação, com a direção, eles continuaram atendendo, tá? Então, diferente de outras instituições, dentro do possível, do imprevisto, como nós somos preparados,
o Mackenzie continua atendendo, continua oferecendo serviço, né? Nós fizemos as tripas coração para gerar material online para vocês. Provavelmente o segundo semestre, né? Nós iremos começar o segundo semestre no regime também de contingência, tá? Se nesse primeiro semestre que isso aconteceu, os professores usaram todo o preparo e a infraestrutura do Mackenzie que já está preparada para atender os alunos, tá? Muito provavelmente o segundo semestre será padronizado, certo? Então nós já tivemos algum feedback nesse sentido. Eu não posso detalhar muita coisa porque nem nós sabemos direito, mas já tivemos alguma ideia de que, por exemplo, você tem um calendário, o horário do professor, né? O professor vai entrar online dentro daquele horário para fazer a aula dele, tá certo? Então, esse bate-papo que nós estamos tendo provavelmente irá acontecer na grade horária do professor. Os alunos que têm problema de acesso à internet e tudo mais, com todas as medidas sanitárias, provavelmente o Mackenzie irá disponibilizar espaço dentro dele para funcionar como uma espécie de uma lan house, né? Para aqueles que não puderem assistir nas suas residências, né? De repente vão poder entrar, mas aí vão ter que usar máscara, vai ter medidas de higienização, etc. e tal. Os processos, quer dizer, a parte tudo que vai ser feito no segundo semestre, né, está sendo estudado. Volto a falar, eu como professor, eu tenho uma vaga noção que estão estudando, tá? Mas assim, só para vocês terem um paralelo, enquanto o Mackenzie está planejando já a ação do segundo semestre, tá? No Instituto Federal onde eu leciono, sou servidor público, né? Até agora não teve uma aula online, tá? Estamos discutindo como talvez vai ser o retorno, né? Então, para vocês perceberem a diferença de duas realidades, né? E eu sei de instituições que até hoje também pararam, não estão dando aula, só vão voltar da aula, inclusive particulares. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, né? Vocês estão numa ótima instituição, tá certo? Vocês escolheram e é isso que a vida sempre proporciona para a gente, surpresa. Sempre a gente tem situações no nosso dia a dia que nos leva a ter que remanejar como a gente vai fazer as coisas, né? A vida não tem um roteiro enlatado, né? Mas o que torna as pessoas especiais é como as pessoas enfrentam as contingências, né? Como as empresas enfrentam as contingências. E vocês estão numa instituição que ela, no meu entender, passou bem pela... Está superando as dificuldades. Quer dizer, continuou funcionando, continuou atendendo os alunos, continuou fazendo o seu serviço, tá? E os próprios professores, o time de professores também, eu desconheço, mas eu desconheço de problemas sérios, mas eu sei de professores que tomaram iniciativas assim fantásticas para que o seu curso continuasse sem ser afetado, né? Eu não sei se foi nessa turma, mas eu acabei de contar, por exemplo, do episódio que eu respondi e-mail de madrugada, mas na outra turma, o representante da outra turma, né, teve um dia que ele pegou e colocou a dúvida dele 3 da manhã, e eu estava acordado, né? Ele botou no WhatsApp 3 da manhã, eu peguei e respondi, né? Quando eu percebi, entre 3 e 4 da manhã, eu estava conversando com o aluno, atendendo o aluno, né? Claro que isso não é um padrão, né? Mas eu sei de vários professores que literalmente se desdobraram para atender o pessoal. Então vocês estão com um grupo relativamente bom, tá? E pensem nisso. Vocês estão com um perfil interessante. Eu não quero me estender mais, já deu 1 hora e meia de conversa aqui com vocês. Eu quero realmente desconectar e abrir para vocês o questionário, tá? Eu gostaria, eu esqueci de pedir, né? Pessoal, coloca o nome de vocês aí para fazer o controle de frequência, né? Então, por exemplo, o nome, o código de matrícula presente, só para registrar, tá? E aí, na sequência eu vou fechar a atividade, tá bom? Tudo bem? Eu estou vendo que teve gente que saiu, né? Espero que... Só para registrar a frequência, beleza, né? Tá bom, pessoal? E na sequência eu agradeço aí a participação de todos. Façam a atividade
do questionário a hora que vocês acharem melhor, tá bom? Bom trabalho a todos aí. E aqueles que já foram respondendo, já não tem mais nada, já podem ir desconectando também, tá, gente? Bom fim de semana.